Pega o jogo contra o Cruzeiro, melhor, o primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro, multiplica por 2. É a atuação que o Santos teve hoje contra o Bahia na Arena Fonte Nova. Eu não esperava nada, de verdade, tanto que eu nem fiz pré-jogo aqui no canal, falei no vídeo de ontem, né, dos jogadores que eu acho que podem ser potencializados pelo Vojvoda. Até citei que eu acho que era mais empolgante até falar disso, porque no pré-jogo eu só não queria vir aqui e falar, olha, eu acho que a gente vai perder, gente. E realmente perdemos. Só que, assim, é que o Santos sempre se supera, né? Quem disse que não, o Santos sempre se supera. O problema é que é pro lado negativo, né? A atuação foi outra porcaria, igual o primeiro tempo contra o Cruzeiro, igual o jogo anterior contra o Vasco. E o Santos perdeu pro Bahia por 2-0. E eu tenho que elogiar aqui, elogiar muita gente aqui. Parabéns ao Matheus Bach, parabéns, uma escalação espetacular, mudanças assim espetaculares também. Parabéns ao Marcelo Teixeira, que não apareceu, né, a semana inteira. Ele apareceu com 2 posts lá, né? Eu não sigo ele no Instagram, eu tenho mais o que fazer na minha vida, mas eu vejo, né, nas redes sociais as repercussões e tal. Ele apareceu 2 vezes essa semana, né? Quando as Sereias classificaram para a final do Brasileirão da A2, que ele rebaixou, né, inclusive. E com o Vojvoda chegando lá na Arena Fonte Nova para acompanhar o Santos. Então, parabéns ao presidente Marcelo Teixeira, que é o principal responsável por tudo isso. Parabéns aos abnegados que comandam o futebol do Santos, as pessoas que amam o Santos e só querem ajudar, mas não entendem porra nenhuma de bola. Então, por favor, voltem para suas profissões. Deixem o futebol na mão de quem estuda, de quem trabalha, de quem sabe. Eu nem sou o maior fã do Alexandre Matos, mas assim, pega na mão dele e fala, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Pega na mão do Vojvoda, fala, olha gente, vamos deixar o cara trabalhar, não vamos encher o saco dele no CT não. Por favor, façam isso. Vocês são santistas? Então façam isso, por favor, de verdade, porque ninguém aguenta mais. E vocês são os responsáveis. Mas também quem é responsável, ou quem são responsáveis, são os 11 que entraram em campo hoje como titulares, que só não fizeram uma atuação tão nojenta quanto semana passada, em que o Santos perdeu por 6, né, pro Vasco, que hoje tomou 4, não, parece que o último gol do Corinthians foi anulado, né, foi 3-2 pro Corinthians. O Vasco perdeu em casa, perdeu pro Juventude, e a gente tomou 6 dos caras, é inacreditável, de verdade, é um negócio assim, revoltante. E falando em dar satisfação, aí, parabéns também ao Santos, a comunicação do Santos no geral, né, que aí leva o coitado do Cabageiro para dar entrevista, né, porque assim, ninguém entende o que o coitado fala. O coitado acabou de chegar. E os responsáveis, os líderes do elenco, que jogaram hoje mais uma vez, não jogaram porra nenhuma de novo. Não tem nem a hombridade de lá dar satisfação para a torcida. É inacreditável também. É inacreditável. Mas tá bom, né? Vamos começar aqui falando que o Matheus Bach mandou a campo Brazão, Mike, Luizão, Luan Pérez e Escobar. Schmidt e Rincon, uma dupla de volantes, assim, com uma dinâmica espetacular, uma imposição física, velocidade. Parabéns ao Bach, que ideia maravilhosa. Eu queria entender por quê, sob qual alegação, sob qual justificativa Matheus Bach vai ficar no clube. Queria muito entender, queria ter a oportunidade de perguntar isso pro Marcelo Teixeira, pro Matos ou pro próprio Bach, eu não sei. Deve ser um cara da hora, gente boa, pelo amor de Deus, não tô nem questionando isso. Mas é inacreditável o porquê que ele vai ficar, assim como a comissão do Kleber, né? Mas vai saber também. Eu devo ser muito maluco da cabeça, não sei. Os 2 volantes, Bom Tempo hoje fez o papel de meia direita, o Barreal meia esquerda, o Roleiser, o armador que estava até um pouquinho mais livre, né? Achei ele um pouquinho mais livre, caiu em alguns momentos mais pelo lado direito, né? Mas também atuou centralizado. E o Tiquinho Soares, que fez uma partida nojenta. Desculpa usar essa palavra, mas é uma partida nojenta, uma partida tenebrosa, ridícula. Olha, eu vou falar, quando chegar no jogador, eu vou falar. E o Santos tentou se defender a todo momento, mas sem ser compacto, sem ser agressivo. O Bahia jogou em ritmo de treino. O Everton Ribeiro livre a todo momento. Deu 2 assistências, poderia ter dado umas 4, 5. De verdade, sem exagero, poderia ter dado umas 4, 5 assistências. O Bahia invertia a bola com uma facilidade incrível e estava sempre jogador livre num contra um. Por exemplo, uma que o Kaique erra o domínio, que ele vai ajeitar de cabeça assim e acaba colocando para fora, o Mike estava extremamente atrasado. Outra que é pro outro lado, o Ademir acaba errando, depois o Ademir até se machuca, né, e sai entre o Cauli, o que aliás já é um grande indício, né? O Bahia precisa trocar o meio entre o Cauli aqui no Santos seria titular absoluto, eu tenho certeza disso. E aí o Santos, de novo, repito, jogou se defendendo, não estava compacto, não estava fechando os espaços, tanto que o Everton Ribeiro flutuou ali entre linhas livre.
O Jean Lucas parecia um trator passando por cima de todo mundo. Aqui no Santos chutou o chão, né, Jean? Parabéns, obrigado também, incrível. Jogou muito aqui e lá tá voando. Incrível, é simplesmente maravilhoso olhar isso, é maravilhoso. Ai. E aí, de novo, você tem uma entrada da área com dois volantes lentos, que não tem posição física, que não tem força mesmo, igual já tiveram de repente ao longo da carreira, o Rincon principalmente. E aí você tem, claro, que espaços ali para o adversário. Sai o primeiro gol do Bahia com 12 minutos, né? E assim, se você for ver bem, até demorou, poderia ter saído antes. Numa inversão que acontece, não tem nenhum volante por ali, o Mike demora 15 anos para chegar no cara e o Luizão vira as costas, né? Um zagueiro que tem medo da bola é para acabar, né, gente? O Luciano Juba faz o segundo gol dele no Santos nesse Brasileirão, né? Vale lembrar que ele já fez aqui no primeiro turno na Vila. O Bahia abre o placar. E o jogo, que já era fácil, fica ainda mais fácil, porque o Santos simplesmente não consegue criar. O Santos não tem criatividade, o Santos não tem... O Rolê pegava a bola, muitas vezes, e tava todo mundo parado. Cada um parado em um ponto espaçado no campo. Como é que vai criar assim, gente? Não vai. O futebol exige muito mais do que isso hoje. O Santos parece um time dos anos 90 jogando nos anos 2000. Nos anos 2020, né? Melhor dizendo. O único que conseguia conduzir a bola para frente, carregar essa bola para frente, e quando ele olhava não tinha ninguém, era o Bom Tempo. E adivinhem, o Bom Tempo foi o primeiro substituído no segundo tempo. Então parabéns de novo, parabéns ao Matheus Bach, parabéns ao presidente Marcelo Teixeira e parabéns a todo o elenco de novo. Mais uma atuação espetacular. Eu vou olhar aqui, espera só um pouquinho para eu ver, abrir as estatísticas. O primeiro chute a gol do Santos, cadê? O primeiro chute a gol do Santos foi... Não, pera aí, do Santos, pô, não do Bahia, cara. Foi o Rolêzer dar um chute, é isso mesmo, foi isso mesmo, é isso que eu queria pegar, pera aí. O primeiro chute a gol do Santos é um do Rolêzer aos 32, que ele é travado pelo marcador, e aí a bola volta, e nisso que ela volta, o Tiquinho Soares, que estava fazendo de novo, repito, um jogo espetacular, um jogo maravilhoso do Tiquinho, maravilhoso, não consegue se mexer, maravilhoso o jogo. O Tiquinho põe a mão na cintura e larga a jogada. Ele literalmente faz isso, eu não sei se dá pra ver aqui, mas ele faz isso, literalmente. E põe a mão na cintura. Sabe quando tu tá jogando no society contra aquele cara ruim, que tu olha pra aquele cara e fala, porra, não vai sair nada daí. Mas, pô, tu tem que correr pelo cara, você tá jogando comigo, vou fazer o quê? O Tiquinho fez isso com o Rolêzer hoje. Então, assim, parabéns ao Tiquinho Soares, que ele larga a jogada, a bola bate no zagueiro, vai pro outro lado e ele meio que vê que continua, aí ele dá um tipo, sabe, aquele, caralho, a jogada continuou, aí ele corre atrás. Então, parabéns ao Tiquinho, viu? Parabéns mesmo. Deveria ter tomado xingo ali na hora. Se eu jogo no time dele, eu tinha xingado muito aquele momento, aquele debate ali dentro de campo. Ele tinha que ter escutado, né? E aí, depois disso, o lance segue, tal, e uns minutos depois o Rolêzer dá o primeiro chute a gol do Santos, né? Que ele manda no canto o Rasteiro e o Ronaldo, né? O goleiro do Bahia, faz a defesa. Inclusive, no segundo tempo, o Rolêzer dá um outro chute na entrada da área, que o Ronaldo espalma. Tirando esses e uma jogada que o Cabageiro rouba a bola e chuta em cima do Ronaldo também, que não foi perigoso, foram os únicos chutes a gol do Santos na partida. Então, vocês podem ver, né? Podem imaginar que o Santos aí teve uma partida muito criativa, né? Um espetáculo, apertou o Bahia a todo momento. Aliás, falar em apertar, a marcação pressão, entre aspas, do Santos mostra o quanto esse time estava completamente perdido. E aí é o que me leva a questionar, e eu pergunto para vocês também, como pode um time que marcou tão bem pressão o Flamengo, igual marcou, isso é um fato, aconteceu, eu estava lá na Vila Belmiro, inclusive, nas cadeiras, nesse jogo eu assisti até nas cativas. O Santos marcou o Flamengo muito bem em cima. O Flamengo tem dois zagueiros muito bons passadores, que são o Léo Ortiz e o Léo Pereira, e o Santos marcou muito bem em cima. Como é que pode o Santos ser tão desorganizado, igual foi hoje, para marcar pressão, de novo? Porque o Santos demorava para chegar nos caras, o Bahia girava e saía com muita tranquilidade. Isso porque não teve o Caio Alexandre, que é mais jogador do que o Acevedo, que foi o titular hoje. Então, assim, realmente a se questionar, né? E no segundo tempo, de novo, quando o Santos vai para... Tem dado um chute agora no primeiro tempo, quando vai para o intervalo, volta com o mesmo time, depois de 10 minutos tira o Bom Tempo, que para mim era o único, de novo, que conduzia a bola para frente, que conseguia olhar para frente e carregar essa bola, tira e coloca o Cabageiro. A entrada do Cabageiro não é uma má ideia, eu teria colocado ele até antes,
O problema foi ter tirado o bom tempo. Peço desculpa que eu tô meio gripado hoje. E aí, logo em seguida, toma o segundo gol. Uma bola esticada ali por dentro, que o Everton Ribeiro domina. Completamente livre, o Schmidt demora a chegar nele, o Barreal... Não é o Barreal tava aberto do lado esquerdo. É o Luan Pérez, que acaba saindo para tentar marcar, também demora. E aí o Everton coloca na frente pro o Lúcio, né? Luciano Rodrigues. O Escobar não alcança, o Luizão também não alcança, e ele faz o gol. A maior tranquilidade do mundo, o Bahia faz 2-0, depois troca mais 3 jogadores. Por quê? Tem que começar a poupar, né? Tá jogando contra ninguém, tinha que poupar mesmo. E aí depois disso, o Bach faz 2 alterações. Tira o Mike, que não jogou porra nenhuma, inclusive vou falar dele já, e coloca o Igor Vinícius e tira o Tiquinho com 28 do segundo... 28. O Tiquinho Soares ficou em campo até os 28 do segundo tempo. E coloca o David Washington. Não satisfeito, faltando 4 minutos para acabar o jogo, ele põe o Ian e põe o Souza. O mesmo Ian que jogou um jogo no ano oficial. É sacanagem, não é? Não é sacanagem? Enfim. Claro que o Santos não criou nada, deu um chute lá com o Leite, depois, como eu falei, do Cabageiro, que ele rouba a bola e chuta, e foi isso. Uma partida vergonhosa, mais uma vez. O Santos não ofereceu o menor perigo ao Bahia, nada. Se o Bahia faz aquele primeiro gol e para de jogar, o Bahia vence o jogo da mesma forma. Assim, mais uma atuação vergonhosa, ridícula e tudo mais. Agora, vou falar outra coisa aqui, que eu queria parabenizar também a arbitragem, porque assim, é que a gente tem a atuação tão vergonhosa depois disso, que fica até feio falar da arbitragem. Mas contra o Vasco, era pro zagueiro ter sido expulso com 15 segundos, a bola saiu ou não lá, eu vou até relevar, porque assim, fica a decisão do campo quando não tem a imagem conclusiva, então eu entendo, mas a expulsão era para ter acontecido. Hoje, teve um pênalti pro Santos, já tava 2-0, tá? Já tava 2-0, bem verdade. Mas foi pênalti, porque se marcam aquele pênalti igual marcaram lá contra o Fortaleza do Zé Ivaldo, que a mão tava aqui, assim, tinham que ter marcado hoje. A arbitragem no Brasil é um nojo e o cara ganha 4 mil reais pra fazer essa vergonha aí. É um absurdo, né? É um absurdo também isso. Mas a gente foi incompetente ao extremo. E pra finalizar do coletivo, antes de eu falar jogador, 34 do segundo tempo, lance que exemplifica perfeitamente como o Santos está vencendo mal treinado. O Bahia vai sair jogando, o Santos sobe a marcação, Cabageiro e o Schmidt fecham no mesmo jogador. Eu não sei se é o Jean Lucas, não lembro. E os dois fecharam cada um de um lado. Aí você fala, pô, roubamos a bola, né? Aí o que o cara do Bahia faz? Ele vê um cara na frente, ele olha a bola e dá um pulinho. A bola passa reto do passe que veio do zagueiro e os dois vão sozinho, a bola passa e o cara domina na frente e segue livre. Eu vou tentar trazer esse lance amanhã, tá? Dependendo do vídeo que eu for trazer. Mas mostra como o Santos é mal treinado, mal organizado. Jogador. Brazão, eu sinto pena de você. Se o Ancelotti foi te ver hoje, eu sinto muita dó de você, porque os 2 gols não foram culpa sua. Vai ser difícil ir pra seleção, tá? Aqui vai ser muito difícil. Mike, deixa eu falar uma coisa aqui do Mike. O JP Sherman, que muita gente critica injustamente, ele teve falhas esse ano, é óbvio. Eu apontei aqui, inclusive, a principal pra mim no jogo da semifinal contra o Corinthians no Paulista. Ele falha no primeiro gol do Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto passa nas costas dele sozinho e completa na pequena área. O Mike não fez, o Sherman não fez 2 partidas tão ruins igual o Mike fez contra Vasco e hoje. Não fez, eu garanto pra vocês, não fez 2 partidas tão ruins em sequência igual o Mike fez. Deram 3 anos de contato com o Mike. A partida do Mike hoje foi vergonhosa, mas semana passada contra o Vasco foi um absurdo. É porque, como eu falei no vídeo, todo mundo foi uma merda naquele jogo, mas a do Mike foi vergonhosa. Eu quero ver se vão falar disso amanhã, tá? Eu vou falar aqui, vou falar na live do trio, vou lembrar muito bem, tá? Porque é um absurdo, deram 3 anos de contrato. Eu nem falei que eu vi isso, que, porra, não dá, né? Luizão, olha, eu entendo o potencial, eu até acho que é um zagueiro que tem ali alguma coisa pra tirar dali. Eu não acho que é igual muita gente fala, não sabe correr, não sabe... Não acho. Acho que é um zagueiro que pode surgir alguma coisa ali. Agora sim, tem que deixar de ser menos desesperado. Com o perdão da palavra, merdeiro. Sabe o que é merdeiro? Aquele cara que você sabe fazer cagada em algum momento, que fica afobado. Parece que tem alguém gritando na orelha dele a todo momento. Ai meu Deus do céu. Se for assim, não dá pra jogar em time grande, né? Vai se desenvolver um time menor e tudo mais. Eu sei que não é culpa dele o Santos ter feito um planejamento porco igual fez, que não tem zagueiro pra jogar hoje. O Gil tá rescindindo, o Baço tá machucado. O Baço, gente, a gente tá sentindo falta do Baço. Meu Deus. O Luan, pra mim, fez uma partida decente, apesar de falhar no segundo gol igual todo mundo.
mas ele fez alguns cortes interessantes, eu acho, durante a partida. Não acho que foi mal, não. Assim, também dá pra falar que foi bem, né? Tá bom. Escobar a mesma coisa, teve lá uma chance para cruzar uma bola que é uma vergonha, um lateral não ter a mínima condição de chegar ao ataque, ele não tem. Não acho que defensivamente até foi mal, acho que o segundo gol ele falha assim como todo mundo, para mim é uma falha coletiva, do Schmidt, do Luan, dele, do Barreal. Mas assim, limitadíssimo, né? Limitadíssimo. É muito menos jogador que o Souza. Eu me recuso a falar do Schmidt, gente. Desculpa, não dá. Pra mim não vira, não tem condição. Não dá. Só não dá, eu não aguento. Eu não tenho força pra reclamar do Schmidt mais. De verdade. Acho que o Rincon também foi uma partida bem abaixo. Um jogador que não é mais o mesmo marcador que já foi um dia, não ajuda a criar, então não tem sentido ter ele em campo, certo? Enfim. O Boateng pra mim foi o melhor do time. Foi o único que conseguia colocar essa bola no chão e levar até a frente. O Rollese não tem também uma grande atuação não, mas pelo menos ele tenta alguma coisa, né? Já é melhor que 90% do resto do time. O Barreal, eu já falei, gente, se for pra colocar o Barreal do lado esquerdo, pra ficar cruzando bola na área e ficar preso ali na lateral sem fazer nada, é melhor colocar qualquer um. Pra mim, a única vez que ele rende alguma coisa é jogando pela direita. Eu sei, contra o Juventude ele joga pelo lado esquerdo e faz um bom jogo, faz gol e tudo mais. Mas acho que é muito pouco. A gente vai no final do ano, se quiser comprar, ele vai ter que pagar 24 milhões de reais, né? Você vai querer pagar 24 milhões de reais num cara pra ficar cruzando bola na área ou ficar preso na linha lateral não fazendo nada? Eu acho muito pouco. Tiquinho Soares, vou falar um negócio aqui sério, completamente sério, sem ser no calor do momento nem nada. Eu rescindiria com o Tiquinho Soares. Sem sacanagem. Eu rescindiria com o Tiquinho Soares. Tiquinho, obrigado, o Paulistinha foi legal, fez um golzinho lá e tal, mas simplesmente não dá. Não existe a menor condição do Tiquinho Soares jogar nas condições físicas que ele se encontra hoje. Não existe a menor condição de ele jogar no Santos. A menor, assim, não tem como. O Tiquinho, pra mim, tem 3 bons jogos no Brasileirão. Atlético Mineiro, que a gente fez na Vila por 2-0. São Paulo, que a gente perde no Morumbi por 2-1, ele faz o gol, mas não pelo gol, porque ele faz um jogo de pivô muito interessante naquela partida. E o outro é contra o Cruzeiro, que ele faz um jogo decente, né? Na vitória semana passada, acho que ele faz um jogo decente. Só. Não tem. Eu rescindiria com o Tiquinho Soares. Pra mim, é prejudicial você pagar 1 milhão e pouco, sei lá quanto paga pra ele, e ele entregar o que ele te entrega hoje. Sem sacanagem. E dos que entraram, pouco a falar. O Cabageiro pra mim entrou bem, razoável, né? Bem é difícil, é razoável. O Igor Vinícius não apareceu, o David Washington mal apareceu também. O Souza e o Ian é sacanagem com os dois, né? Colocar os moleques pra jogar 4 minutos é sacanagem. Mas enfim, é isso aí. É mais um desabafo do que qualquer coisa. Vamos ver o que a gente traz aqui amanhã. O Vojvoda anotou muita coisa no caderninho dele, porque ele vai ter muito trabalho. O Vojvoda vai ter muito trabalho. E eu espero que ele tenha muita paciência e muito respaldo. Espero que, a não ser ele tenha paciência e a torcida também tenha muita paciência com ele, que vai precisar. E para finalizar, digo mais. Por melhor que seja o trabalho dele, não vai dar certo se não trouxer zagueiro. Precisa trazer zagueiro. De preferência, além de zagueiro, um centroavante. O meio-campista também seria bom. Ou seja, umas 4, 5 peças aí. Parabéns a quem montou o elenco desse ano. Parabéns, Marcelo Teixeira. Parabéns aí a todos que não aparecem, não dão as caras, mas estão comandando o futebol por trás. Parabéns a vocês.